bom dia, boa tarde. Aguardar o casal Lancha, que já deve estar conectando. Hoje a gente vai bater um papo super gostoso sobre ovo. Aquele ingrediente que já foi o bandido, o mocinho, e a gente vai convidar agora o casal para a transmissão. Olá, Tudo bem? tudo jóia e vocês? Como é que tá o friozinho de Paris? Ah, uma delícia, como sempre. Muito chique fazer live daí. E você Bom, bem? Um tudo caos. jóia. O Hoje eu trânsito achei tá... que hoje eu achei que eu ia perder o horário, juro por Deus. Tava insano o trânsito aqui em São Paulo. Eu ainda entrei numa rua errada que tinha uma feira. Daí eu falei, caramba, agora eu não chego. Mas você sabe que aqui também, viu, Paula, com essa história da É. greve do metrô, né? Porque o Macron está fazendo toda a revisão previdenciária e o grupo que mais aderiu à greve foi o metrô, né? Os ferroviários. Então, o país também não está nada fácil. Muito bem, gente. Para quem está entrando, eu estou aqui tendo mais uma vez o prazer de receber o casal Lancha para a gente falar sobre um tema polêmico. A gente tem esse quadro já semanalmente, né, que chama Metendo a Colher. E o assunto hoje a gente escolheu falar sobre ovos, porque o ovo já foi bandido, mocinho, e a gente queria explorar um pouco esse ingrediente que é tão rico e ao mesmo tempo tão polêmico, né? E a gente recebeu algumas perguntas antecipadas para vocês. Legal. E desde de conservação, de como é que faz para manter o ovo, eu estou com várias dicas aqui para dar para os nossos ouvintes, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho, porque o ovo já foi o bandido que, né, do colesterol, e acho que a gente podia começar um pouco por aí. Legal. Assim, durante um dos componentes, né, uma das coisas que a gente sabe que existe no ovo é o colesterol. Então, durante muito tempo, acreditava-se que, ao consumir o ovo, esse colesterol contido no ovo provocava um aumento do colesterol circulante das pessoas que consumiram. E esse foi o argumento e essa foi a razão pela qual o ovo, durante tanto tempo, foi discriminado, digamos assim, né? As pessoas recebiam a recomendação de evitar o consumo de ovo, o ovo aumentava o colesterol, porque ele possui na composição dele uma certa quantidade de colesterol. Mas com o passar dos estudos, o que a ciência foi mostrando é que o ovo em si, essa quantidade de colesterol, ela não provoca um aumento do colesterol circulante. E aí foi o momento em que todo mundo falou, gente, então podemos voltar a comer ovo. O ovo não é o bandido da história, né? Então a gente teve esses dois momentos intercalados por um período de tempo, porque a ciência leva tempo para conseguir trazer resultados. E aí, então, ela dá uma orientação durante muito tempo, até que aquilo seja novamente desmistificado ou traga novos resultados, aquela recomendação fica válida. Então, isso, durante muito tempo, fez com que o ovo fosse o bandido da história, né, Ju? E até um pouco disso, né, Paula, como a Lu colocou muito bem, essa questão de você olhar a composição do alimento, do ovo em si, e olhar o que tem lá dentro, você muitas vezes achava que o que estava ali passava para o organismo. Hoje nós sabemos que muito do que nós ingerimos não chega intactamente, a grande maioria não chega intactamente para o nosso corpo, e o que ele faz é passar por processo de digestão e absorção, e esses processos, sim, que hoje nós sabemos, eles são modulados pelos alimentos. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do que você ingere, você modifica as suas bactérias do seu intestino, e essas bactérias intestinais, elas passam a ter uma ação importante nesse equilíbrio, nessa produção de hormônios, nessa produção de lipídios, numa série de reações que hoje nós sabemos e hoje nós descobrimos isso. Então, muda-se completamente a abordagem, não é mais a abordagem do composto do ovo, mas sim o que a ingestão do ovo traz em termos de saúde intestinal. Essa passa a ser a nova forma de se enxergar esse alimento. Agora, outra dúvida que eu tenho e que a gente recebeu também dos usuários é que assim, as pessoas enxergavam que a gema era a bandida e que a clara pode se comer à vontade. E a gente viu uma explosão enorme
de pessoas que ficam fazendo um monte de clara, comendo clara disparado, assim, numa quantidade enorme. E queria ouvir de vocês aí a opinião, porque parece surreal a quantidade de proteína que as pessoas andam fanáticas, assim, achando que consumir um monte de proteína. E é curioso porque a indústria até desenvolveu, né? Hoje você consegue comprar só clara de ovo. Clara em e pó, gema também, né? clara liofilizada, né? E é muito comum. Eu ouço as pessoas falando, de manhã eu faço um ovo mexido, mas eu ponho só clara. Né? Como se a gema... E por que isso, né? Da onde isso surgiu? Porque a gordura que contém no ovo, né? O colesterol que contém o ovo, tá na gema, não tá na clara. A clara, ela tem só proteína, e ela é uma proteína que a gente fala magra, ela praticamente não tem gordura. Então, como durante muitos anos a ciência deu indícios de que o problema para emagrecer ou o problema de obesidade estava relacionado à ingestão de gordura, o que aconteceu? As pessoas ficaram focando em buscar alternativas para consumir, por exemplo, proteína sem gordura. E a clara é uma opção, ela entregava isso. Hoje a gente já sabe que o que importa não é só a ingestão de gordura, a gente tem que ter um balanço de nutrientes adequados para que a pessoa tenha um processo de emagrecimento, déficit calórico, enfim. Mas durante muitos anos se pregou isso. E uma coisa muito curiosa, né, Ju, que a ciência trouxe também, é que alguns estudos mostram que, por exemplo, quando a pessoa quer ganhar massa muscular, o que a gente se preocupa? Preciso comer proteína. E aí preciso comer uma proteína magra. E aí as pessoas, então, comiam a clara de ovo. Só que a gente, recentemente, né, nesse ano a gente esteve no congresso do American College, e eles mostraram exatamente que a gema tem um papel importante nesse ganho de massa muscular também. Olha que coisa. Você precisa consumir o ovo inteiro, ainda não sabe por quê. Mas, de novo, essa busca por uma coisa que acha que, né, que as pessoas acham que vai resolver todo o problema, né, Ju? E até a ação de um nutriente que as pessoas acreditam ser isento de compromisso para a saúde e um outro que seja o mais comprometido em abalar a nossa saúde. Então, seria a distinção da proteína e da gordura. E a gente ficaria, então, elegendo a clara como bacana e nós estaríamos condenando a gema como ruim. O que hoje, de fato, a gente percebe é que quando você tem uma ingestão alimentar que predomina a ingestão de proteína numa quantidade superior ao recomendado, esse recomendado seria até 1,6 gramas por quilo por dia, essa pessoa ela teria, aí sim, problemas intestinais, com alteração de bactérias intestinais, e aí ela teria processos inflamatórios, e esses processos aumentariam o colesterol. Então, a gente volta à história. Nossa, deu. Entendeu? Então, assim, deu uma você vai lá, ingere só proteína, achando que está fazendo um tremendo sucesso, e é um grande tiro no pé. Então, não existe um alimento que entregue o nutriente totalmente isento ou totalmente ruim. Existe sempre o equilíbrio entre os nutrientes na nossa alimentação. Por isso que nós falamos muito que não tem alimento saudável, tem alimentação saudável, onde cabe tudo. Cabe o ovo inteiro, não precisa tirar a gema. E vocês recomendam tirar ou fazer uma proporção um pouco diferenciada? Porque a gente vê muita gente pedindo só omelete de clara, ovo mexido só de clara, mas a gente sabe que como a gema tem um pouco mais de calorias, vocês recomendam fazer um para um ou usar, de repente, assim, uma gema e 2 claras, uma proporção assim um pouquinho maior de clara, mas ainda mantendo alguma presença de gema? Então, depende um pouco do objetivo da pessoa, né? Quando a gente fala, por exemplo, e depende do resto do dia. Se ela tem uma ingestão, por exemplo, de gordura maior ao longo do dia, ou se ela come outras fontes de proteína nas outras refeições, que podem fornecer mais gordura, ela pode até ter essa opção para ter uma ingestão de um alimento, né? Que tenha uma quantidade boa de proteína com um pouco menos de gordura. Mas não eliminar a gema. Então, de repente, para dar um pouco mais até de volume, porque quando você faz um ovo mexido... E o gosto melhora um ovo, né? Você mantendo uma geminha. Muda muito. Sabor, né? E fazer um ovo mexido com ovo não dá volume nenhum, né? Você sabe disso. Você põe um ovo na frigideira, você faz um ovo mexido, ele não... Então, de repente, para você aumentar um pouquinho essa quantidade, você pode colocar um pouco de clara, mas não eliminar a gema.
Tá, bacana isso. Essa semana a gente fez o contraponto, né? Sempre metendo a colher, a gente fez um vídeo do fio de ovos e foi, acho que, um dos vídeos mais assistidos no site do Tá Na Mesa desde da sua abertura Legal. em março. Então, você vê que as pessoas adoram receitas que vão ovo. A gente tem muita demanda disso, receitas são muito procuradas. Eu, particularmente, adoro comer ovo de manhã. E as pessoas vêm com perguntas. Primeiro, quantos ovos elas podem comer por dia? Essa foi uma das perguntas que a gente recebeu. Só para comentar, eu adorei o vídeo também. Eu não tinha ideia que era assim que se fazia. Aprendemos. Como é que fazia para ficar assim? E ovo é gostoso, né? A gente acho que tem um pouco dessa coisa da cultura portuguesa também, né? Dos doces. Ele alimenta, né? Ele verdadeiro. Eu peguei no site, eu entrei até para pesquisar um pouco antes da gente começar aqui a live, no site brasileiro da Associação Brasileira de Ovo. E eles falam que depois do leite materno, o ovo é um segundo produto assim muito equilibrado e muito necessário, rico, né, nutricionalmente. E a gente sabe que as pessoas realmente curtem, elas não gostam de receitas que têm cheiro de ovo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, mas elas gostam muito de consumir o alimento em si, né, in natura. É engraçado porque a gente, quando usa um utensílio, né, que você usou com ovo, muitas vezes ele fica, né? Ele permanece. Ele permanece, aquele cheiro do ovo é uma coisa que fica mesmo, né? Mas sabe que é engraçado? O ovo fresco não cheira. O que mais cheira é o ovo velho. E aí você falou uma coisa importantíssima, né, em relação ao ovo em si. O que garante a meia-vida mais longa do ovo é a espessura da casca. Né? Então, se você tem um ovo onde a casca ela tem uma espessura muito fina, você acaba tendo trocas maiores com o meio, com o ambiente, né? E só para as pessoas entenderem, aquela casca ela pode dar uma impressão de que ela é totalmente isolante do conteúdo, mas ela não é. Existe uma permeabilidade da casca extremamente ela é importante. porosa. Ela é porosa. E você vai ter o ovo, essa é uma cultura geral, pode até ser inútil, mas ela é geral. O ovo, se você pegar ele do momento que ele é colocado até 21 dias depois, ele pode reduzir de tamanho 1 milímetro. E ele vai ganhar de largura 3 milímetros. Então ele vai achatar. Alguém vai perguntar assim, por quê? Eu falo assim, provavelmente pela ação da gravidade. Então vai querer a gente ficar virando o ovo. Pode ser que dê certo. Mas é curioso isso que você estava falando da quantidade de ingestão de ovo diária, porque depende do que a pessoa come durante o dia todo. Vamos supor que ela usa como fonte, como você falou, eu como ovo toda manhã. Se a sua fonte do grupo que a gente fala carne, queijo, ovo, sua fonte de proteína, não gosto muito de chamar pelo nutriente, porque a gente acha que vai comer ovo, vai comer só proteína, não é isso? Mas, enfim, ele traz vários nutrientes. Mas se a sua fonte principal desse grupo, onde o principal nutriente é a proteína, de manhã é o ovo, não tem problema você comer um ovo todo dia de manhã. Depende de como está o resto do seu dia. Agora, se você vai pôr ovo, você vai pôr mais o queijo, você vai pôr mais a manteiga. Aí, o ovo, junto com tudo isso, talvez diariamente não fique adequado. Então, não existe uma quantidade, um limite, como a gente achava lá atrás, naquela história do colesterol. Tem que comer ovo só 2 vezes por semana. Você pode comer ovo. É por isso que eles perguntaram, porque existe assim, quase que um consenso que 2 ovos por dia, ok, passou disso, não se deve consumir, né? Mas não necessariamente, depende de como. Depende de como é o equilíbrio do dia da pessoa. Mais uma vez, a gente volta para a história, né, Paula, que não tem alimento certo, alimento errado, né? Tem alimentação saudável ou alimentação não saudável. Você pode ter uma alimentação com um ovo ser ruim e você pode ter uma alimentação com 3 ovos e ser maravilhosa. Então, vai depender de como é o restante dos alimentos que fazem parte dessa alimentação. Olha, agora estão surgindo algumas perguntas. Eu vou dar do lado, né, da cocção aqui, como o chefe de cozinha, algumas dicas para as pessoas sobre os ovos. Primeiro, quando chegar do supermercado, a gente recomenda não lavar os ovos. Eles devem ser mantidos na geladeira, na parte do fundo e não na porta, porque a porta tem muita troca de temperatura. Então, recomenda-se colocar ele no fundo e de cabeça para baixo, com aquela ponta virada para baixo, porque justamente a parte do ar, que fica, né, na parte mais gordinha, deve ficar para cima. E deve-se lavar o ovo logo antes de usar. Porque justamente de não lavar com antecedência, porque a casca é porosa e vai penetrar, vai ter essa troca, e ela úmida dentro da geladeira vai ter muita troca de
de aromas que podem entrar e não é legal guardar o ovo dessa forma, né? Então a gente recomenda lavar logo antes, sempre depois, né, na hora de armazenar, a geladeira na parte do fundo. E algumas regrinhas, o ovo dura no máximo 30 dias. E como você reconhece um ovo velho? Tem aquele, né, truque bem da vovozinha ali, da época da 1900 e bolinha, mas ele funciona. Se você jogar um ovo dentro de um copo de água, se o ovo ficar deitado e no fundo ele está super fresco, se ele começar a levantar é porque a frescor já está diminuindo, e se ele boiar, ele deve ser descartado, né? Então, acho que isso é importante as pessoas saberem. Paula, posso fazer um comentário? Lógico. Então, nessa questão da preservação, além do fato de a porta no seu melhor lugar, porque tem essa flutuação de temperatura muito grande, pode variar de 5 até 28 graus, dependendo do tempo que a porta fique aberta e da temperatura externa, existe a movimentação do ovo na porta. Toda vez que abre e fecha, aquele ovo está mexendo ali. Isso, para a preservação do alimento, é muito ruim. Principalmente o alimento que é instável internamente, como o ovo, né? É isso mesmo. E agora estão perguntando, já tem uma pergunta aqui na tela, e também recebemos isso em box. É melhor consumir o ovo de galinha caipira do que o ovo desses de granja, que ele é mais com a casquinha mais fina? Uhum. E aí, só para as pessoas entenderem, né? O ovo de granja é aquele ovo que é produzido por galinhas que ficam confinadas no ambiente, recebe uma ração balanceada. Elas são selecionadas, normalmente são as galinhas maiores que produzem ovos maiores, né? Ovo branco ou ovo marrom, a diferença é a espécie da galinha, né? Na verdade, a etnia da galinha, né? Eu não gosto de falar raça, porque raça é a galinha já. Então, é a etnia da galinha, né? Então, galinhas normalmente de penas brancas produzem ovos brancos e galinhas de penas vermelhas produzem os ovos mais marrons, né? Então, essa seria a diferença. Olha, estou aprendendo, não sabia disso não. O pessoal que está aqui comigo está tudo de olho grande. Então, esse é um ponto, né? O frango, ele não recebe hormônio, então isso é importante as pessoas entenderem, que falam assim, como é que o frango fica grande? É uma seleção natural e um aporte de nutrientes importantes e uma tentativa de evitar doenças daquele frango. Então, ele cresce na maior velocidade possível dele. Então, esse é um ponto. Por que não tem hormônio? Primeiro ponto, o hormônio é mais caro que o frango. Então, já ficaria inviável financeiramente você manter um bicho que vai entregar um prejuízo financeiro para você depois, né? Então, a granja é esse. O ovo caipira é o frango que é criado livre, né? Ele também recebe uma ração, ou seja, ele também é alimentado com alimentos selecionados pelo produtor. E você tem o ovo orgânico, que é a galinha que recebe somente materiais da sua alimentação orgânica. E aí ela produz o ovo orgânico. Então, esses seriam os três ovos. Então, o ovo não tem hormônio, né? Só para esclarecer. O ovo não tem hormônio. Eu achei isso super importante, né? Nesse site que eu fui ler bastante, né, sobre ovo, eles falam justamente isso. As pessoas não terem medo de consumir ovo achando que estão consumindo hormônio, porque hoje em dia isso não é permitido, além de não ser economicamente viável, né? Os ovos estão livres de hormônio. E outra coisa que eu achei interessante é que existia uma associação que ovo poderia causar Alzheimer. E nesse portal que eu li um estudo, eles provam que não tem nada a ver, que não tem uma associação entre Alzheimer e o consumo e a ingestão de ovos, né? Muito embora o Alzheimer ele tenha uma história genética, hoje em dia a gente sabe que não é o padrão genético que dispara, né, que é o gatilho disso, mas sim a forma com que você vive, né? Então está muito relacionado a hábitos, a sua atividade física, a sua vida que tem um sono adequado, porque a preservação dessa saúde mental, ela está muito relacionada ao sono, alimentação, atividade física, né? E outras variáveis que hoje em dia se coloca em moda e que já são estudadas há muito tempo, que é principalmente a meditação, né? Então, os estudos têm demonstrado que você, ao meditar, você consegue diminuir muitos fatores agressivos que poderiam provocar o desequilíbrio para a evolução do que a gente chama de peptídeo amiloide, que é a substância produzida para evoluir o Alzheimer. E quando o Lancha fala dessas diferenças, né, dos ovos, do orgânico, do caipira, o branco, o vermelho, nutricionalmente eles não têm nenhuma diferença. Todos esses ovos
nutricionalmente eles são iguais, eles têm a mesma composição nutricional de proteína, gordura, vitaminas, minerais, isso praticamente não varia. Então, uma escolha muito mais pessoal, né? Às vezes de paladar, às vezes de filosofia, né? Tem gente que Mas prefere... em termos de gosto, eles têm bastante diferença, né, Lu? Tem. Por isso que a escolha ela é muito mais pelo paladar ou pela filosofia, né, do orgânico, as pessoas que, né, têm essa linha e tal, mas não pela composição nutricional. Isso não faz diferença. Não muda. E aí, uma coisa que é interessante é que você vai ter... o tamanho do ovo é sempre proporcional ao tamanho da galinha, né? Então, como é que os produtores de ovos fazem para chegar naqueles ovos grandes, né? Selecionam galinhas grandes e favorecem o crescimento delas. Então, aí você consegue ter um produto que vai ser de maior tamanho, de maior peso. E proporcionalmente a composição dele, se eu pegar 100 gramas desse ovo e 100 gramas de um ovo caipira, mesmo que eu precise de mais de um ovo caipira para produzir 100 gramas, eu vou ter a mesma composição, como a Luciana falou, né? Isso não vai Nossa, eu variar. tô passada com isso, porque eu não achei que era igual, não. A gente que manuseia, né, o ovo em muitas receitas, eu sinto uma diferença enorme Textura. na textura. O ovo daquele que é com dessas granjas que, enfim, produz uma velocidade talvez mais acelerada, a casca é muito, muito fina. A sensação que você tem é que o ovo nunca está tão fresco quanto o da casca grossa, que você vê a gema muito menos líquida. Então, eu gozado, você não sabia que eles tinham nutricionalmente o mesmo valor. Isso não. Mim, agora, nas receitas, você sente que isso muda, né? Muda. A textura da clara é outra, né? Quando você pega um ovo desse de casca mais fininha, vira e mexe, eles têm uma textura muito mais líquida. Então, na hora de você fazer a clara em neve, eu sinto muita diferença. Muita. E a gema se fala pela cor, né? Ela tem um aspecto aguado. Aquela de casca fininha, assim, ela é amarela, é pálida, assim. A outra tem um tom já mais alaranjado. Mais... E aí, Paula, posso aproveitar a tua fala para dar uma dica? Então, assim, para quem está ouvindo a gente, a dica que a Paula deu é fundamental. Escolha aqueles que tenham a casca mais grossa. É isso aí, mas ele custa mais caro. Os ovos orgânicos são mais caros, mas eles são mais e aí, assim, aquele que tem a casca mais grossa, ele vai ter uma meia-vida maior, ou seja, ele vai ter um shelf time maior, ele vai aguentar mais, porque é exatamente essa espessura da casca que confere maior ou menor troca com o meio. Então, com maior for a espessura da casca, menor é a troca com o meio, mais preservado o teu conteúdo interno. Então, isso que você falou é perfeito, porque você pega um ovo de casca fina e aí tanto faz onde ele vier. Se ele vier da granja, se ele for orgânico, não. Mas se ele tiver a casca fina, ele vai durar pouco, ele vai ter a preservação dos nutrientes que compõem o ovo menor. Perfeito, é exatamente isso. Porém, em termos de gema, se você pega o ovo caipira, ela tem mais cheiro. Então, acaba que as pessoas não consomem tanto. Você vai fazer um pão de ló, por exemplo, você quer uma massa muito neutra, você não quer uma expressão muito forte, né, do ovo, da gema, dificilmente eu faria um pão de ló usando um ovo caipira, porque você vai sentir a 1 quilômetro de distância o cheiro da gema. E o cheiro da gema é composto pelo tipo de gordura que tem presente na gema, né? Então, quando você tem um frango que ele acaba ingerindo um tipo específico de gordura, ela vai ser mais aromática. Então, se você pegar um frango que consumiu mais ácidos graxos poliinsaturados, vai ter muito mais aroma. Se ela tiver uma menor quantidade de ácidos graxos poliinsaturados, monoinsaturados, por exemplo, vai ter menos cheiro. Então, é exatamente o que o frango comeu antes. E tem gente que faz aquele ovinho de manhã, que gosta daquele ovinho cozido, gema mole, né? Nós dois. Eu gosto de ovo de tudo quanto é jeito. E aí isso também impacta muito, porque se é o ovo caipira, que é o que a gente particularmente gosta mais, né? Ele tem a gema mais forte, ele tem um sabor de ovo. Tem hora que você compra, nossa, esse ovo tá com gosto de ovo mesmo. Gosto de ovo mesmo. E aí é importante, né? Nunca consumir um ovo que foi cozido, mesmo que você goste com a gema mole, cozido menos de 3 minutos. Porque a gente pode ter o risco e o problema da salmonela, né? Que realmente é um problema que a gente pode ter. Eu lembro quando eu era criança, tinha hábito de gemada, né? Que era o ovo cru.
Batido. Nossa, é. Bom, a mousse vai ovo cru, né? Várias receitas ainda usam o steak tartar, se serve, vira e mexe com uma gema crua em cima. É Para verdade. tomar muito cuidado, esse ovo tem que estar muito fresco. Exato. Exatamente. Tem uma história, Paulo, posso contar aqui rapidinho? Pode. O irmão da Lu, quando veio uma vez para cá, para Paris, ele foi no lugar e pediu uma pizzaria, daí o rapaz trouxe a pizza, ele acabou de servir, ele pegou um ovo, assim, o garçom, e quebrou em cima, assim, o ovo. Ele ficou olhando. Ele ficou olhando, você estragou minha pizza. Também não gosto de ovo cru, não. Não, também não. Virou a primeira pizza tartar. Eu gosto muito do ovo pochê. Eu sei que as pessoas têm dificuldade de fazer. Eu também tenho. Você já fez um vídeo ensinando a fazer ovo pochê? Eu vou fazer, Lu. Eu tô Por favor. para fazer esse vídeo. E me marca. Tem várias formas. Eu comprei, eu sou uma alucinada por ovo, né? Então, cada vez que eu viajo, eu fico atrás de gadgets que ajudem as pessoas a fazer o ovo pochê. Eu vou fazer um vídeo depois comparando todos esses utensílios que existem no mercado hoje para facilitar o ovo pochê e contar como é que ele fica melhor depois para. Porque eu testei vários utensílios e eu não me dei bem com nenhum. Então você, põe na tua lista de vídeos a fazer. Tá, você vai falar que é um ovo pochê, Lu. O pessoal está aqui perguntando como é que faz uma gemada sem risco de contrair salmonela. Aí é o aquecimento, é o Thiago, né, que está perguntando. A minha avó fazia uma gemada que não tinha risco de contrair salmonela porque ela fervia o leite e colocava no leite o ovo, esse leite fervendo. E ela ia mexendo para não formar os grumos, né? Ela ia mexendo. Então, o fato de você pegar um alimento ali em alta temperatura, a princípio você destrói a salmonela. Então aí, Thiago, a ideia seria pegar a receita da minha avó, pegar o leite já fervendo, colocar ali o ovo inteiro, misturar. Nessa mistura leite e ovo, em temperatura alta, a princípio a salmonela foi destruída. Eles estão perguntando também, a Bianca está aqui me passando duas perguntas que a gente tem. Em relação à casca, como é que você diferencia a casca dura da casca mole? E aí vem uma dica que é no próprio supermercado, se você abrir, a casca mole ela é quase transparente, assim, ela é muito diferente no peso, quando você segura o ovo, você sente. E olha contra a luz. Contra a luz, se você der uma batidinha assim de leve, você vai perceber que é outro toque, né, com o ovo. E a outra questão que chegou é em relação a fazer ovo cozido. Como é que vocês têm você falou de 3 minutos, né? Mas tem algum tempo assim ideal para o ovo não passar? Porque disseram que quando passa ele também fica com aquele halo preto, se aquilo já nutricionalmente tem alguma diferença, se perdeu algum valor nutritivo. Ele fica com halo acinzentado, né? Quando ele passou. Nutricionalmente não muda, né? A composição, a quantidade de gordura, de carboidrato que vai ter no ovo não vai fazer diferença. E mesmo vitaminas e minerais não é significante, né, não. Muda a textura que você vai ter, um ovo mais consistente, mais rígido. E essa mudança da coloração que a gente tem é porque você tem a gema com um pH mais ácido e você tem a clara com um pH mais alcalino. Então, essa diferença de pH, quando você aquece, elas entram num ponto de equilíbrio que pode escurecer a gema. Então, é exatamente a alteração do pH que faz a mudança da coloração da gema, que dá aquele tom mais escurecido. Então, e quem gosta da gema molinha, né, o que a gente sempre fala depois que a água tá você coloca o ovo, porque se você deixar a água ferver e põe o ovo, muitas vezes você estoura a casca. Porque a hora que a água está fervendo, você põe o ovo que saiu da geladeira, mesmo a temperatura ambiente, muitas vezes você estoura a casca. Então, coloca a água, cobre, né, o ovo com a água, põe frio, já põe no fogo para esquentar. Na hora que começa a ferver, né, que você sente a fervura verdadeira, né, forte, conta 1 minuto e 20 a 1 minuto e meio. Daí você vai ter aquele ovo bem sem problema da salmonela, cozidinho, mas com a gema mole. Se você quiser a gema mais dura, aí deixa um pouco mais tempo. Né? Tem vários truques, viu, Lu? A gente tem, até mostrei a semana passada, eles lançaram, parece um suporte para ovo feito de silicone, que você coloca dentro da panela na hora de ferver,
e esse suporte não deixa o ovo ficar batendo, porque o que quebra muitas Pra não vezes ele quebrar. é fervura plena, a gente não recomenda na hora de cozinhar o ovo, tem que deixar o que eles chamam de simmering, que é aquela chama mínima, porque a água, depois que ela ferve, ela não muda de temperatura, né? Ela 100 graus. ela está sempre 100 graus. Então, não importa se a fervura é plena ou só o simmering, que são aquelas bolinhas, ele está já na temperatura certa e evita que o ovo chacoalhando de lá para cá, ele racha com mais facilidade. Ô, Paula, E, posso fazer um obviamente... comentário? Uhum. Aproveitando que você deu uma dica ótima, né? Então, assim, e se a pessoa quiser, até para a questão da estrutura dos nutrientes, tirou da geladeira, vai fazer o ovo quente, deixa ele um tempo para ele chegar mais perto da temperatura ambiente, né? Sempre. E a segunda coisa, aí é um princípio químico, se você fizer um ovo assim na praia e um ovo assim em Campos do Jordão, sabe que a temperatura da água é diferente. Então, na praia, a água vai estar muito, também. Vai estar muito mais quente, enquanto que em Campos do Jordão ela vai estar um pouquinho mais tépida, vai estar uns 90 e poucos ali. Tem um gadget, um utensílio que saiu agora, que eu até acho muito divertido. Não sei se vocês já viram, ele parece um ovo feito de silicone. Ele muda de cor conforme para mostrar como é que está a gema lá dentro, né? E ele funciona super bem. A única coisa que tem que levar em consideração é isso aí que você acabou de mencionar, temperatura e pressão, né? Quando tá, exatamente. Na altitude, ele funciona diferente. Para quem falou da gemada, a gente tem umas receitas incríveis no site sobre gema. Acho que depois a gente vai tentar, que agora final de ano a minha equipe está toda até aqui. Mas em janeiro eu prometo que a gente vai fazer um link aí para vocês. A gente tem umas receitas incríveis com ovos no site e tem uma gemada maravilhosa, porque eu fui resgatar a gemada, é uma coisa que não se faz muito mais, né? E tem aquele eggnog, que é aquela de tomar, que é super gostosa. A gente já resgatou uma receita dos anos 60. Eu pena que não acho mais. Existia um utensílio onde as pessoas serviam essas gemadas. Parece um pote de poncha, assim, cheio de canequinhas em volta. Isso ainda não achei para vender, mas a receita original a gente resgatou, é uma delícia. A gente depois põe o link aí para vocês. Ai, que legal. Tem gente perguntando qual é o site do Tá na Mesa. Tanamesa.com.br. A gente vai... o seu site. Não o site tem o BR, é só tanamesa.com. É tanamesa.com. E a gente vai fazer um resgate aí dessas receitas de ovo. A gente pode fazer no Stories para quem gosta, volta mais tarde que a gente põe. Ô, Paula, eu vou tentar resgatar a receita da minha avó. É uma receita portuguesa, né? Uma gemada autenticamente portuguesa, né? Vou levar para a gente tentar experimentar, ver se faz igual. A gente fez uma mesa sobre alimentação infantil, né? E a beleza de trabalhar com gastronomia, o quanto a gastronomia é uma ciência nova, ela vai evoluindo. E a gente morreu de rir a semana passada aqui com essas coisas que faziam no passado e que não fazem mais. A gemada surgiu porque achavam que as pessoas tinham que engordar rapidamente, né? Isso. Então, davam para as crianças gema misturada só com açúcar, porque elas tinham que ganhar peso rápido. Hoje em dia a gente já tem uma percepção bem diferente. Só fazer um comentário disso. Quase nada. Só um comentário disso. A história da gemada, né, na nossa família, minha avó contava isso. Ela veio, inclusive, porque ela perdeu um filho com tuberculose, muito pequeno, né? Nossa. E a orientação que davam para os filhos, que ela teve 3, e aí os médicos da época falavam que ela tinha que dar gemada para deixar as crianças fortes, para não pegar tuberculose. Então, ela aprendeu a fazer a gemada exatamente para isso. Agora a gente está na contramão, né? Nossa, super... A gente achou um folheto que foi dado por um hospital na década de 20, né? E a gente morreu de rir, porque eles mandavam dar coisas assim totalmente fora do padrão hoje em dia. Você jamais daria isso para criança. Suco adoçado aos 2 meses. E aos 6 meses, eles mandavam dar pudim. A gente chorou de ver que dar pudim para criança. Que delícia. Hoje em dia não se recomenda, né? Não se recomenda dar açúcar nos primeiros 2 anos de vida. Eu vou voltar a ser criança naquela época. Podia comer cada coisa. Então, essa evolução, a gente sempre fala que a gente procura trazer para os nossos clientes o conhecimento que existe até aqui, né? O ovo, hoje, a gente tem essa leitura dele, pode ser que daqui a 20 anos, ou 10 anos, ou 5, exista novos estudos, a ciência evolui e a gente tenha que repensar a forma de se alimentar.
mas a nossa grande beleza é poder compartilhar com os usuários esse conhecimento, né? E vindo com vocês, então fica maravilhoso. Vocês têm muito a contribuir. Que mais? Não sei se tem mais alguma pergunta. Só uma coisa importante, Paula, até nisso que você acabou de comentar, né? Não sei se você percebeu, mas assim, nesses 3 últimos minutos da nossa conversa, a gente resgatou dados históricos da alimentação que, por vezes, a gente esquece. Então, a gente bate muito nessa tecla de que a alimentação ela vai muito além do carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas e minerais. Ela passa por uma história. Isso que você contou da gemada passa pela história da minha família, história da minha vida, ou seja, então, quando eu tomo uma gemada, como minha avó fazia, tem muita coisa vindo ali à minha mente, né? Aquele paladar, aquele aroma, aquele conjunto de coisas que a gente não pode banalizar, né? E quando a pessoa ela retira aquilo da alimentação, ela, querendo ou não, está retirando um pedaço da história também, né? É isso então, mesmo, tem um significado muito grande, né? E é por isso que quando você muda de país, você tem tanta dificuldade de se, né, assim, acostumar com novos hábitos, porque a gente tem já uma alimentação muito, né, de uma história mesmo, a gente desenvolve afeto com o alimento. E é muito importante também resgatar. Eu gosto muito de estudar receitas antigas, inclusive livros, eu coleciono livros de receitas antigas, e hoje mesmo me mandaram um livro da década de 50, eu chorei de rir, porque tem umas decorações muito fora do padrão, como eles preparavam peixe, e é bacana a gente ver o quanto evoluiu, mas sem perder a história, né? O alimento é uma coisa muito confortante, assim, ele nos remete a nossos antepassados, a pessoas que nem estão mais aqui, e é bacana a gente resgatar o sabor. Não deixar perder, não deixar isso sumir. A hora que eu fiz a receita de fio de ovos, eu percebi que é uma coisa que hoje em dia muito pouca gente ainda quer comer, falar, imagina, é muita gema. Isso surgiu, né, nos tempos bem antigos dos monastérios ali, que elas usavam as claras para engomar a roupa, sobrava um monte de gema, então acabaram desenvolvendo um monte. Portugal foi campeão de desenvolver um monte de receitas com base de gemas. E a gente gosta muito de resgatar esses sabores, porque como vocês sempre falam, não existe o alimento proibido, né? Você fala, não é ótimo comer um fio de ovos, fica óbvio, você comer 1 quilo de fio de ovos todo dia não vai ser legal para você, assim como você mesmo falou na última live, comer 1 quilo de pepino todo dia também não vai ser bom para você. Né? Então, comendo com moderação, tudo pode. E tem o dia legal de você resgatar aquele sabor, resgatar aquela história, né? Aquele paladar infantil, mas que marcou a história de uma família. Acho muito gostoso isso. Por isso a gente está muito feliz com esse quadro do Metendo a Colher, de ter a chance de unir um pouco esses dois lados, porque infelizmente hoje a nutrição ela ficou muito matemática. Muito chata. Chata, não pode nada, muito extremista. Uma busca de o que é bom, o que é ruim, e sempre olhando para nutriente. Quantas calorias, como se o ser humano fosse uma máquina, né? Exatamente. E a gente está perdendo isso, e o Tá na Mesa traz isso, que é muito bacana, né? As pessoas perdem a emoção que você consegue passar num prato. Eu nunca esqueço quando a gente deu muita aula, né? Durante 16 anos, o Tá na Mesa foi uma escola física, e as pessoas passam tanta emoção para o prato que elas nem se percebem. Eu lembro que eu punha no forno, a gente tinha um forno industrial, e a gente colocava ao mesmo tempo 65 quiches iguais, feitas com a mesma receita, com os mesmos ingredientes, pesados iguais. E nunca saiu uma quiche igual a outra daquele forno. Porque o que muda é a emoção que você passa para o alimento, né? Você consegue transformá-lo em uma coisa diferente. Então, eu gosto muito de desmitificar um pouco. A gente tem feito essas lives do Metendo a Colher para tirar um pouco esses mitos que existem sobre alimentação. Outro dia eu fui num supermercado, o atendente perdeu a paciência até com uma cliente. Ela virou e falou assim, moça, onde está a seção do sem glúten? Ele falou, é nesse corredor. Onde está a seção do sem lactose? É nesse corredor. Onde está a seção do sem glúten, sem lactose, sem não sei o quê, e orgânico? Ela começou a pôr tantas coisas que o cara falou assim, a senhora quer tomar água? E porque, assim, não vai ter outro produto. E eu vi que ele foi até, né, ele nem sei se poderia responder assim, a coitada da dona do supermercado deve ter ficado muito feliz, mas eu percebi que está virando uma histeria, assim, as pessoas buscarem os criminosos, né, virou um bando de chatos se alimentando, e, poxa, a vida, alimento tem muito mais graça do que isso. As pessoas têm que ter o prazer de comer e, óbvio, saber comer de forma balanceada, né? Que é isso que importa. A Ana até colocou,
tem a sessão chata do supermercado, né? A sessão não come É a nada. sessão sem graça, né? Tem sem glúten, sem lactose, sem graça. E tem... É aquela famosa frase, né? Cozinhar é um ato de amor. É. A gente, né? Eu lembro quando eu ia na minha avó, ela fazia lasanha, e aí se eu não repetia, ela falava, mas você não gosta mais da vovó? Não vai repetir a lasanha da vovó? E eu adorava aquela lasanha e eu repetia assim para fazer um carinho para ela e tá tudo certo. Então, assim, conseguir resgatar esse, né, esse prazer e deixar a culpa de lado, porque hoje um dos maiores desafios que as pessoas têm na hora de se alimentar é culpa. Porque elas comem coisas que são super saborosas, achando que estão comendo coisas que elas não poderiam, que não é permitido. Junto com isso vem um ressentimento, uma sensação de culpa, e aí ela fica tentando compensar. O que eu faço agora que eu comi aquele bolo maravilhoso da minha avó, que eu me encontrei com as minhas amigas numa confraternização e a gente tomou vinho e ficou beliscando um monte de coisa até tarde? Como é que eu compenso? E aí fica aquela coisa de buscas de compensações que só descompensam, porque aí a pessoa... Ela fica se um dia... pune, né? Ela tira Exato. um monte de coisa do cardápio e é uma refeição, ok, move on, né? Vamos em frente e tá tudo certo. Exato. Volta para tua rotina, né? Essas exceções, mas essa punição, então agora eu vou correr mais, então agora eu vou comer menos, então agora eu vou... infelizmente, a gente entrou muito para esse lado e eu acho que é importante a gente desmistificando isso, assim, é fundamental. Ainda mais nesse plano, né? Eu acho uma pena quem se priva de viver o Natal. Uma das coisas mais gostosas do Natal é a comida. Exato. É aquela coisa que você passa 3 dias, às vezes, cozinhando e compartilhar com os outros isso. Tem muita receita linda, né? de família que são compartilhadas no Natal e o ovo certamente vai estar na mesa de Vai estar lá. Eu vi um post que vocês fizeram de várias receitas, que lindos os pratos, né? Assim, a beleza, o cuidado, isso é super importante, não só na hora de apresentar, né? Um prato, um peru, eu vi as suas receitas lá das dicas de tempero e tal. O pessoal está aqui quase enlouquecido, Lu. A gente fez essa mesa de Natal, foi a maior, né? Ela é a 41ª mesa que a gente está pondo no ar. Foi a maior, a gente está com um e-book pronto já. Tomara que as pessoas baixem. A partir de segunda-feira ele está na Amazon. E o e-book tem mais de 130 páginas, só de receitas para vocês fazerem no Natal. Tem de tudo. Que legal. E tem receita com ovo, pode ir lá. Que legal. É isso. E essa coisa do cuidado com o prato, né? Com arrumar a mesa, com montar um prato bonito. Tudo isso faz parte de uma refeição, né? Eu acho isso super importante. E essa cultura do ovo, a gente até comentou um pouquinho na história das doenças, eu falei um pouco da história da tuberculose. A minha avó, ela fazia para nós uma que ela chamava de fortificante, que ela pegava... Era fortificante. Ela pegava e colocava 6 ovos de pato, né, na geladeira junto com suco de limão. E aquilo ficava ali por uma semana. Depois de uma semana, com o limão, né, com ácido cítrico, aquela casca tinha desaparecido. Desaparecido, comeu. Um ovo totalmente transparente. Ela batia aquele conjunto, né, do limão, batia no liquidificador, com leite condensado, fervia aquilo, né, com leite também, deixava evaporar, colocava vinho do Porto, misturava tudo isso, punha em garrafinha e todo dia a gente tomava uma xicrinha daquele fortificante, que era uma delícia, tinha um gostinho maravilhoso, um fundinho de canela, assim, sensacional. E a relação que ela tinha desse produto, desse fortificante, era exatamente a presença do ovo, porque a criança não gostava de consumir o ovo, e nesse preparo desse ovo docinho, a maior parte das crianças consumia. Então, tinha um significado para isso também, né? E tem tantos tipos de ovos, né? Hoje em dia no supermercado você acha até ovo de avestruz. E é difícil grande, quebrar aquela casca. Aquele ali é um ovo que tem uma aquela casca é boa. Uma vez a gente levou na escola dos meus filhos, para os pequenos, eles têm uma cozinha e eles me pediram para ensinar, né, receitas e um dia passar uma manhã lá com as crianças. E eu sempre falo que assim, a criança é uma besteira ensinar receita, porque eles têm que ensinar, eles vivenciarem o alimento, para eles se apaixonarem pelo alimento. Porque criança de 4 anos, 5 anos, 6, elas não vão decorar o passo a passo de uma receita, isso é bobagem.
E elas, em compensação, têm uma criatividade muito grande. Eu lembro que a professora me pediu uma receita e eu falei, ah, tá bom, me aguarda, que eu vou aí. E eu cheguei na escola das crianças com, acho que todos os tipos possíveis de ovos para eles manusearem, quebrarem, descascarem. Ficou um cheiro na sala de aula durante uma semana. Ninguém esqueceu de mim. Mas a gente quebrou ovo de avestruz, de pato, de codorna, de tudo quanto é tipo de ovo de galinha colorido. Porque eu falei, fizemos decoração com as cascas. Porque eu falei, gente, a criança precisa realmente... Eu fico chocada de ver que pessoas que não conhecem muitos alimentos que são nossos, do dia a dia, assim. Outro dia eu servi para um grupo de amigos meus filhos, um deles olhando, assim, o que é isso? Eu falei assim, é uma alcachofra, você nunca viu uma alcachofra? Então, se as crianças estão sendo poupadas, elas comem uma comida monótona e chata. E é legal você explorar os ingredientes com eles, sabe? Isso é muito rico. Na França teve um estudo, né? Da batata frita, né? Que eles perguntavam para as crianças, porque a batata frita, na verdade, na França se chama frita. É só frita, eles não têm a parte da batata. Então eles perguntavam para as crianças, do que é feito a frita? Eles não tinham ideia. Aonde nasce a frita? Eles não sabiam que era batata. No supermercado. De onde vem a frita? Do supermercado. No saquinho. Então, assim, não tem... realmente as crianças vão... Eu acho que até pela praticidade que muitas vezes os próprios pais, né, buscam hoje em dia, pela falta de tempo, enfim, né, tudo tem suas razões, a gente acaba encurtando um caminho que se perde muito. Que é o preparo. Né? É o preparo. É a relação, e dizem assim, a comida que você fez em casa não é essa que te engorda, é essa comida... horrorosa que você consome aí, a torta direita na rua, que é muito pior, né, para a saúde. Se a gente pudesse realmente voltar a resgatar o prazer de cozinhar, e cozinhar não precisa ser complicado. Essa semana mesmo vai ao ar um vídeo que eu amo, de uma receita muito legal de frango. Vão só 4 ingredientes, 1 horinha tá pronto. Então, assim, não precisa sofrer para cozinhar. Tem receitas super saudáveis e que, nossa, se as pessoas resgatassem, a população não estava tão obesa quanto está hoje em dia. Era muito bom se pudessem voltar a usufruir esse prazer de cozinhar e de comer, as duas coisas. Exato, sim. Do ritual, né? Da alimentação virar um ritual, né? E aí volta a história do ovo, né? Nesse ritual cabe o ovo. Não tem por que tirar, né? Não tem por que comer só clara. Né? Eu assisti uma vez uma matéria de um chefe de cozinha formado pelo Cordon Bleu, tudo mais, não sei o que e tal, e ele falou assim, o que dá sabor ao alimento não são os ingredientes, mas é o amor que você coloca nele. E eles mostravam ele preparando, ele curtindo aquela preparação, ele, olha, ficou demais, isso aqui e tal. E quando ficava ruim, não ficou bom, descarta. Então, assim, aquela preocupação com a aparência, com o visual, com o aroma, né? Então, você comer com todos os sentidos. Acho que isso faz toda a diferença, né? E nesse aprendizado vem muito esse se dar, né? Porque as pessoas também, hoje em dia... Eu postei um vídeo ontem, tem comentários às vezes, você tem que falar mais rápido, você tem que ser mais direta. E eu acho engraçado porque as pessoas não têm mais tempo nem de ouvir, né? De trocar, e isso é uma pena, porque a comida, ela é muito divertida. Quando bem explorada, é muito divertida. E, bom, não sei se tem mais alguma dica para a gente deixar para os usuários. Se eles estão aqui nos ouvindo, a gente já está quase estourando no tempo. Se faltou falar... a casca do ovo, só terminando, a casca do ovo ela é uma composição de cálcio, né? Ela tem um carbonato de cálcio. Se a gente pensar como nutriente, como uma fonte de cálcio, ela não é a melhor forma apresentada do cálcio para que a gente possa absorver, né, Paula? Então, muita gente fica preocupada, minha avó fazia isso. Né? Comer casca de ovo. Comer casca de ovo, A gente absorve muito pouco, né? O carbonato de cálcio, ele tem uma absorção de aproximadamente 30% do cálcio que compõe o carbonato. Quimicamente, ele é fácil porque você tem carbonato de cálcio, CaCO3, ou seja, CaCO3. Então, você tem pouco carbono e bastante cálcio, porém, ele é pouco biodisponível, que a gente chama, né? O cálcio mais biodisponível seria o citrato de cálcio, que daí você tem uma estrutura de 6 carbonos, é pesada, daí tem pouco cálcio, tem que ingerir mais citrato. Que bom, não precisa comer casca de ovo. Não precisa comer casca de ovo, não é uma alternativa, né? Eu vi um vídeo de uma chefe que ela colocava a casca de ovo que era para ficar crocante. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa, não tem nada mais saborosinho para deixar crocante do que a casca de ovo. Colocar pedacinhos de paralelepípedo também é ficar. Quebra o dente das pessoas, mas tá tudo certo. E aí, até pensando nisso, né, muito dessa casca do ovo ela é usada
na alimentação de animais que conseguem extrair esse cálcio. Ah, Tá? Aí sim acaba sendo extraído o cálcio e daí volta para a gente mais fácil. Né? Muito bem, gente. E olha, e só o último ponto que veio aqui, que eu estava esquecendo, a relação à gordura da gema. A gente já fez até uma live de gorduras, mas veio essa pergunta, assim, se ela é a gordura boa, se é uma gordura, como é que a gente absorve isso? Então, ela é, na maior parte da composição da gema, a gente tem uma fração importante de colesterol, uma fração importante de gordura saturada, uma fração importante também de gordura insaturada. Hoje, a gente enxerga que não é essa composição que faz ela ser boa ou ser ruim, mas é o conjunto da sua alimentação aonde entra também essa gema. Né? Então, se você tem na sua alimentação a presença de um azeite extra virgem, você tem um óleo de girassol, enfim, você vai reequilibrando as suas frações de lipídios e aí você passa a ter uma quantidade de gordura equilibrada numa forma também equilibrada. Porque também a gordura e o colesterol eles também são importantes para o nosso organismo. A gente tem substâncias que são produzidas a partir desses nutrientes. Né, Lu? E vitaminas que também só são disponíveis junto com a gordura, que são as vitaminas que a gente chama de lipossolúveis. Então, o ovo não tem uma composição nutricionalmente ruim, né? Como a gente falou. É claro, se a pessoa come 15 ovos por dia, é outra coisa, mas ele não tem uma composição de gordura ruim, não. E as vitaminas lipossolúveis, talvez a gente volte depois e fale isso, né, Paula? A vitamina A é importante para a nossa visão, a vitamina D é importante para os nossos ossos, a vitamina E, que é importante, antioxidante, a vitamina K é importante para a coagulação sanguínea. São as 4 aí, A, D, E, K, a DEC. E, bom, para efeito de cozinha, né, a gema é super importante, porque ela dá a liga, ela muda completamente a textura de um bolo. Muitas vezes aquela gordura é super necessária para conectar outros ingredientes que faz parte da receita, né? Agora a gente está esquecendo de um tema muito polêmico sobre ovo. Eu não sei se vocês estão... A gente falou sobre ele ontem. É um erro que saiu aí, viralizou na internet. Pelo amor de Deus. O ovo é a menstruação da galinha. Não. Então, primeiro ponto. Galinha não menstrua. Só os primatas menstruam, nem cachorro não menstrua, só para as pessoas entenderem. Né? Porque quando a gente fez um post falando disso, a gente falou, olha, só os primatas menstruam. A menstruação é a descamação, né? Do endotélio uterino, quer dizer, a galinha não tem isso. E eu falei, mas e o cachorro? Não, o cachorro também não tem. O sangramento que a cadela tem, né? Que tem a ver com o cio, na verdade... não é aumento vascular. E é um aumento vascular justamente porque ela entra na fase de reprodução. É diferente. A menstruação, ela não é o oposto. Não houve, né? A fecundação, então tem a menstruação. E aí saiu realmente isso, né? Saiu essa bobagem. Falaram que o ovo que não é fecundado é a menstruação da galinha, que não era para comer. Eu falei, Jesus do céu. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. E até esse ponto é importante, né? A menstruação, ela é um privilégio dos primatas, né? Isso que a Lu comentou é extremamente importante. O cachorro não menstrua. O cio da cadela é o período mais fértil dela. Então, você tem todo um aumento vascular no sistema reprodutivo dela. Esse aumento vascular é tão importante que rompe pequenos vasos e aí sangra. E esse sangramento, muito rico em hormônios sexuais reprodutivos, atrai o macho. Tanto que a cadela entra no cio, os cachorros ficam tudo maluco ali, porque é exatamente o cheiro do hormônio que fica no ar presente ali. E o ovo, ele vem realmente, a parte da gema é como se fosse o óvulo, quer dizer, quando ele é fecundado e é chocado, aí a gente tem, né, o pintinho e tal. Mas ele, a gente até tinha falado como é que era o termo que você usou para falar daquela partezinha que tem no ovo? A notocorda, né? O umbigo, né? O umbigo do ovo. Aquela fração é a frase que conecta, a parte que conecta, teoricamente, com o ambiente externo, e seria o ponto de fecundação com o galo. Né? Então, aquilo ali também faz parte do alimento. Não tem problema nenhum. Então, e ele é um sinal de que o ovo está fresco, né? Porque aquele cordão, ele diminui muito quando o ovo já está velho. E ele quase some. Quando você vê um cordão importante ali, aquele... Ele é fresco. É sinal de que o ovo está realmente fresco. Só um comentário que fala assim, o pior do ovo é a flatulência. A flatulência, ela não está relacionada somente ao ovo, ela está relacionada a todos os alimentos que a gente consome.
Quando você consome uma fração maior de proteína, você vai ter uma produção de um gás específico, é o H2S. Quando você consome uma fração maior de carboidrato, você vai ter outros gases, que são os ácidos graxos de cadeia curta. Então, a produção de gases vai variar sempre de acordo com os alimentos que a gente tem. E esses gases, Paula, eles são importantes para a saúde intestinal. É exatamente essa produção de gases que impede a proliferação de bactérias que provocam as doenças intestinais, dentre elas o câncer de colo. É exatamente essa alimentação. Por exemplo, a presença de carboidratos na alimentação, a presença de fibra, protege o colo para que ele não tenha câncer. Ou seja, se a gente quer preservar a proliferação de células tumorais, combater essa proliferação, uma das estratégias é a presença de carboidrato produzindo gases no intestino. Muito legal. Né? Gente, a gente está estourada no tempo, vai cair a live Vai. já. Um prazer falar com vocês. Tudo nosso. Olha, uma ótima semana aí para vocês. Aproveitem essa cidade maravilhosa. Paris é um espetáculo. Deve estar linda com a decoração de Natal. Está super bonita. E muito frio também, né? Você sabe que não tá tanto, né? Tá 11, 12 graus. Então tá gostoso. Tá quente pra época, tá gostoso. Tá gostoso. No comecinho de dezembro estava mais frio. Chegou a pegar 4, 5, 3. Agora tá um pouquinho mais gostoso. Bom, e a gente volta na próxima live. A gente volta na próxima live. Não deixem de ir na patisserie do Robuchon, que abriu recentemente. Legal. É a melhor tarte au pomme que eu já comi. É extremamente fina, é maravilhosa. Não deixem de Faremos experimentar. uma foto e mandaremos para você. Boa semana para vocês. Uma ótima semana. Até a próxima. Obrigada pela participação. Obrigada a Obrigado vocês. pelo convite, Paula. Até mais. Tchau.